Amém? Não estão prontos. Você está pronto para ouvir a mensagem do Senhor esta noite? Amém? Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia então comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, a partir do versículo 16. Atos capítulo 17, a partir do verso 16, nós vamos ver o Evangelho chegando em uma das cidades mais importantes e influentes da época de Jesus, o Evangelho chegando à cidade de Atenas. A cidade de Atenas não era só um centro cultural, mas um grande centro espiritual para todo o Império Romano. O Evangelho chega até aquela cidade através de Paulo, e nós vamos ver como aquela cidade recebeu o Evangelho da graça de Deus. E nós vamos nesta noite também aprender com Paulo o que o Evangelho é e como podemos evangelizar pessoas. É difícil falar de Jesus. É difícil falar de Jesus no Brasil hoje em dia porque as pessoas não sabem mais nada sobre o Senhor. Há lugares em que o nome de Jesus é completamente desconhecido. Alguns anos atrás, décadas atrás, nós vivíamos num país sob a influência da Igreja Católica Apostólica Romana. E muitas pessoas ouviam falar de Jesus, mesmo que na missa. Ouviam falar. Conheciam alguma coisa. Hoje, há pelo menos algumas gerações de pessoas que simplesmente não têm nenhum conhecimento do Senhor Jesus. É zero. Não sabem que nasceu de uma virgem. Não sabem que Ele veio para morrer por eles na cruz. Não sabem que Ele é o Filho do Deus Altíssimo, oferta de amor do Senhor pelos nossos pecados. Não sabem que Ele deu a sua vida para nos salvar e que foi ressuscitado ao terceiro dia. Irmãos, são verdades que deveria ser no nosso país algo de conhecimento geral. Mas há lugares que, se você falar sobre o nome de Jesus, alguém vai falar assim: quem é esse cara? Eu não conheço, nunca me falaram. Você está falando de igreja, coisa de igreja? Se é coisa de igreja, eu não entendo nada. Como evangelizar? Como ser uma igreja eficaz num tempo em que as pessoas desprezam o conhecimento de Deus? Num tempo em que as pessoas não sabem nada, são especialistas em muitas coisas, mas analfabetas com relação às questões da Bíblia e com relação às questões do Senhor. A partir do verso 15, a Bíblia diz: e os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, e recebendo ordens para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. E, enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: o que quer dizer este paroleiro, faladeiro, tagarela? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. Tomando e levando-o ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas?
pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhum outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também o altar que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá vida a todos, a quem dá vida a todos, a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Porque nele vivemos, e nos movemos, e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artífice, ou por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam, pois tem determinado um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam, e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns varões a ele, creram, entre os quais estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher por nome Dâmaris, e com eles outros. Vamos orar? Eu vou pedir ao Diego, que está aqui pertinho. Diego, ora por nós, por favor. Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra, Pai. Obrigado pelo culto até esse momento, pelas canções que entoamos essa noite, ó Deus, pelas ofertas que foram trazidas também à Tua casa, Deus, também para missões. Agora, Senhor, te rogamos para ouvir a Tua palavra, que o Senhor venha estar com o nosso pastor, ó Deus, utilizando, ó Deus, para falar nos nossos corações através da Tua palavra, Pai. Que o Senhor continue, Senhor, impactando as nossas vidas, Senhor, através desse livro maravilhoso de Atos. Que nós possamos compreender, Senhor, a realidade dos nossos dias, ó Deus, o quanto o Evangelho é importante para impactar vidas, transformar vidas, para que elas possam, Senhor, reconhecer e conhecer, Senhor, a verdadeira vida, ó Pai. Que o Senhor esteja preparando os nossos corações, ó Deus, para ouvir a Tua voz. E que nós possamos ser impactados, Senhor, pelo Teu Evangelho todos os dias, ó Pai. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Paulo chegou a Atenas fugindo. Ele precisou sair rapidamente de duas cidades gregas. Ele chegou primeiro em Tessalônica, nós vimos isso a semana passada, e de Tessalônica ele teve que sair correndo, depois de 3 semanas evangelizando apenas, ele sai correndo e se refugia em Bereia. Em Bereia ele prega o evangelho por um tempo, e aí os tessalonicenses chegaram lá,
E ele teve que sair correndo de lá também, porque senão ele poderia perder a sua vida. E dali, a Bíblia diz que ele chega a Atenas, o coração da cultura, coração do pensamento grego, famosa por sua arte e por sua filosofia. A Grécia foi tão importante para a humanidade que influencia o pensamento humano até hoje. Muitos filósofos gregos são citados até hoje e influenciam o pensamento de muitas culturas, hoje ainda. Os fundadores de duas filosofias dominantes na época de Paulo estão discutindo em Atenas naquela época. E os pensamentos desses filósofos são discutidos até hoje. Por exemplo, eles citam o epicurismo, epicureu. Eles criam que o fim principal do homem é o prazer. Os epicureus queriam curtir a vida doidado. Eles achavam que não tinha nada depois. Ou seja, vamos curtir, vamos aproveitar, porque quando morrer, acabou. Conhece esse tipo de pensamento? Pois bem, isso era debatido na época de Paulo, lá na cidade de Atenas. Eles viviam influenciados por esse tipo de pensamento. Depois ele também cita o estoicismo. O estoicismo era um grupo de pessoas que criam que o mundo era basicamente mau, extremamente fatalistas, eram materialistas, eles achavam que as pessoas tinham um destino e que não podia ser alterado de forma alguma, e eles então criam que não havia o que fazer a não ser apenas suportar o sofrimento. Eles eram extremamente pessimistas quanto à vida. Os dois tipos de pensamento influenciavam a cidade de Atenas na época que Paulo chegou lá. E é essas pessoas que estão discutindo com Paulo. O primeiro grupo, que enxerga o mundo apenas do ponto de vista do prazer e da diversão, e o segundo grupo que diz, não há o que fazer, vamos morrer todo mundo, vamos partir e não tem o que fazer para mudar o nosso destino, o mundo é mau, tudo é terrível, a gente infelizmente vai sofrer até o último dia das nossas vidas. Atenas também foi o lar de uma cidade extremamente idólatra. Não havia Deus que não fosse adorado em Atenas. Não havia ídolo em qualquer parte do mundo que de alguma forma não era cultuado na cidade de Atenas. Lá era a sede de todo tipo de idolatria. É exatamente isso que causa em Paulo uma revolta terrível. Paulo se incomoda tanto que começa a pregar. Ele não para de pregar, porque a idolatria e a forma como aquela religião influenciava os atenienses deixa Paulo tremendamente ofendido e faz com que ele se lance a pregar imediatamente. Em Atos 17:16 ele diz, enquanto Paulo os esperava em Atenas, quem? Silas e Timóteo, o seu espírito se revoltava ao observar a cidade cheia de ídolos. Irmãos, preste atenção, este homem está incomodado por ver o pecado de pecadores, que não conheciam a Deus. A Bíblia diz que as suas entranhas se revoltavam ao ver a idolatria daquele povo, ao ver o quão mal eles se tornaram por ter ausentado-se de Deus. Irmãos, nós não nos incomodamos dessa forma. Talvez se nós estivéssemos em Atenas no lugar de Paulo, nós iríamos entrar numa casa e dizer, cada um com a sua própria vida. Cada um com o seu problema. Se eles querem adorar essas imagens, o problema é deles. Eu vou ficar quietinho aqui, porque se eu mexer com esse povo, eu posso morrer. Sabe por que eu posso concluir algo assim, queridos?
Porque, primeiro, nós não nos revoltamos ao ver os nossos parentes e amigos correndo o risco de ir para o inferno a qualquer momento, porque não conhecem Jesus. Como é que nós podemos ter certeza disso? Porque nós não falamos de Jesus para essas pessoas. Nós não nos incomodamos ao ver os nossos vizinhos, parentes e amigos partindo para a eternidade sem Cristo. Por quê? Porque nós não compartilhamos o Evangelho com elas. Nós vemos essas pessoas falando e vivendo como se Deus não existisse. E isso não nos incomoda. Como de costume, ele vai diretamente para uma sinagoga local e começa a, então, discutir. Esse é o termo no verso 17. Ele discutia na sinagoga com os judeus e os gentios tementes a Deus. E todos os dias ele ia para a praça da cidade. Você já foi para a praça da cidade e encontrou um pregador pregando? Quando eu ia para o centro de Campinas, sempre encontrava lá perto da matriz alguém fazendo culto na praça. Em Campinas era mais fácil de encontrar. Aqui em Paulínia eu não vi muitos, mas em Campinas a gente sempre via, no centro de Campinas. A gente passava ali por perto da matriz, sempre tinha alguém ali com uma caixinha de som, um microfoninho. Arrependa-se, Jesus está voltando. Lembra disso? Quem ia para Campinas sempre vão lembrar disso aí. Paulo fazia exatamente isso. Ele ia para a praça, chegava na praça e começava a gritar em plenos pulmões o Evangelho da graça de Deus. Mas por que ele fazia isso? Bom, primeiro, porque ele estava incomodado com a situação da cidade, a situação espiritual. Ele não podia ficar calado enquanto aquelas pessoas estavam vivendo em pecado contra Deus. Ele precisava alertá-los. Chamou a atenção das pessoas, chamou a atenção dos filósofos gregos. Epicuristas e estoicos ouviram a mensagem e levam Paulo para o Areópago. O Areópago é o local de discussões religiosas. Era um grande teatro público, e ali os assuntos da cidade, os assuntos espirituais, as questões importantes eram discutidas. Paulo foi levado lá para discutir com os filósofos gregos acerca da mensagem que ele está pregando na praça. Eles não queriam saber do Evangelho, eles só queriam saber que novidade é essa. Do que você está falando? Fale comigo, explica para nós aqui, que doutrina é essa? Que ensinamento é esse? Isso é novo, nós nunca ouvimos falar nessas coisas. Fale para nós. Eles não estão interessados no Evangelho, eles estão interessados em conhecer aquela doutrina e rebatê-la. Paulo foi colocado no meio deles e ele virou como uma espécie de alvo. À medida que ele fala, as pessoas dão risada. À medida que ele fala, as pessoas estão contrariando Paulo, ou debatendo com Paulo, ou tentando humilhá-lo publicamente. Foi por esta razão que ele foi colocado ali. Olha o versículo 21. Todos os atenienses estrangeiros que ali viviam não se ocupavam senão de contar as novidades. Ou seja, todos estão falando da mensagem de Paulo. A cidade está alvoroçada, porque todos estão querendo saber que doutrina é essa que Paulo veio trazer. É nesse cenário, é nesta cidade, é nesse contexto que Paulo vai pregar o Evangelho. E nós temos que aprender com Paulo sobre o método, sobre o que Paulo tem a dizer, e o que nós, Igreja do Senhor Jesus, temos a dizer às pessoas de hoje sobre quem é o Senhor. A primeira coisa que você tem que entender é que a mensagem do Paulo tinha uma coisa simples. A primeira, diga-lhes que Deus existe. Essa foi a primeira mensagem de Paulo ali. Deus existe. Atos capítulo 17, versículos 22 e 23. Olha o que ele diz.
Estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vejo que sois um tanto supersticiosos ou religiosos. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também o altar em que está escrito ao Deus desconhecido. Este, pois, que vós honrais não conhecendo, é o que vos anuncio. Aqui está então o primeiro ponto. Vocês são ignorantes e eu vou lhes dizer a verdade. Vocês não conhecem esse Deus e é este Deus que estou pregando. Vocês nunca ouviram falar sobre Ele. Vocês o adoram sem saber. Vocês estão falando de um Deus que nunca se preocuparam em conhecer. É este Deus que eu vim falar. Paulo acha e elogia, ou algumas pessoas acham que isso é um elogio. Paulo estaria elogiando essas pessoas por serem religiosas. Não, Paulo está dizendo: olha, vocês são tão tolos, vocês estão adorando um Deus que vocês não conhecem. Paulo partiu por um princípio interessante. Todos os homens, sem exceção, são adoradores. Em Atenas também. Por isso Paulo está dizendo: ei, esse Deus desconhecido aí que vocês adoram, é esse que eu estou pregando. Todos vocês são adoradores e eu vim falar de um Deus que vocês adoram sem conhecer. Irmãos, todos os homens foram criados por Deus para serem adoradores. Todas as mulheres são adoradoras. Não importa se você é pobre, é rica, se você é instruída ou analfabeta, não importa se você mora na cidade ou no campo, se você é um empresário ou é empregado, não importa qual é a sua origem ou a sua raça, você é um adorador. A pergunta é: de quem? Os atenienses não eram diferentes. Deus deu testemunho de si mesmo por meio de tudo que ele havia criado. Salmo capítulo 19, verso 1 diz: os céus anunciam a glória de Deus e a sua expansão anuncia as obras das suas mãos. Ou seja, nós sabemos que ele existe por tudo que existe. Há um argumento hoje sendo apresentado nas faculdades e discutido entre os estudiosos, que é a teologia ou a ideia do design inteligente. Já ouviram falar? Ou seja, se há um universo tão estruturado e tão bem criado, e tão bem harmônico, e tão maravilhoso, e tão incrível, então isso tem que ter sido feito por alguém tão incrível quanto. Não é possível que tudo isso, tão perfeito, tão sincronizado e tão maravilhoso, simplesmente aconteceu de algo que eles simplesmente dizem que foi um caos. Paulo começa então apresentando a eles a ideia de que há um Deus que criou todas as coisas, e este Deus se revelou em tudo o que foi criado. Este Deus é o Deus que Paulo está declarando. Ele diz, sim, em Romanos capítulo 1, verso 19, porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Ele tem um senso claro de que, sim, não há ninguém na face da terra que não pode saber sobre Deus, porque basta olhar para os céus ou para uma pequena flor e você já sabe que existe um Criador. Mas, em Romanos capítulo 2, versos de 14 a 15, ele também fala o seguinte: porque quanto os gentios, que não têm a lei, praticam instintivamente as coisas da lei, não tendo eles a lei, para si mesmos são lei, visto que mostram as obras da lei escrita em seus corações, testificando a sua consciência e os seus pensamentos, ora os acusando, ora os defendendo. Ou seja, todo mundo não só é adorador, mas também possui uma lei em seu coração. E vivem de acordo com a lei inata que Deus tem colocado no coração.
Romanos 1,18, ele diz: porque do céu se manifesta a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Ou seja, estes homens, inclusive os atenienses, rejeitaram a Deus. Rejeitaram o Senhor. Mesmo reconhecendo ou podendo reconhecê-lo na criação, mesmo tendo a lei impressa em seus corações, não criam que Ele é o Senhor. Então a primeira mensagem de Paulo para este povo foi clara, a mensagem é: existe um Deus. Ele é real. Ele criou vocês. Ele ama vocês. E mesmo vocês o adorando sem conhecer, Ele me trouxe aqui para falar dele a vocês. Então você pode falar isso para uma pessoa que não crê em Deus. Você pode falar isso na sua escola, você pode falar isso para qualquer pessoa. Você pode falar a ela o seguinte: olha, mesmo que você não creia que Deus existe, Ele existe. E mesmo que você não o aceite como seu Senhor e Salvador, Ele o ama. E mesmo que você não o honre, Ele quer que você se arrependa dos seus pecados. Segunda mensagem que Paulo diz àquela cidade ímpia: diga-lhes quem é Deus. A primeira: há um Deus, agora quem Ele é? Quem é esse Deus? Versos de 24 a 29. Pode pôr? 24 a 29. Posso ler aqui também, está mais fácil para mim. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa. Pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Então ele está declarando, até o 29, eu parei antes aqui, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos, nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Há um Deus. Quem é Ele? Essa é a segunda lição que Paulo está ensinando aos ignorantes do Deus desconhecido. É irônico que Paulo tenha que mostrar para aquelas pessoas que eram tão teólogas ou tão cheias de divindades, de um Deus que eles simplesmente não podiam compreender. É irônico que ele tivesse que tentar provar que Ele existe, sendo que eles adoravam praticamente tudo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 25, ele diz: porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Preste atenção às 5 coisas que Paulo ensina nessa parte de quem é Deus. E você pode usar também. Versículo 24. Deus fez o mundo e tudo o que nele há. Deus é o Criador. A verdade é que não há ninguém que se apresente como Criador do universo melhor do que o Deus da Bíblia. Não há teoria, não há tese, não há prova, não há evidência que possa de fato apontar para outro que não seja o Senhor, Deus da Bíblia.
Então, a primeira coisa que Paulo precisa mostrar a eles, esse Deus desconhecido é o Criador de tudo. Segundo, Ele é o que governa tudo. Versículo 24, na parte B, ele diz: sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Ora, se Deus é o Criador, Ele também é quem governa tudo. É lógico. Paulo está trabalhando isso com eles, ou seja, a ideia de que se você sabe que Deus criou tudo, Ele governa sobre tudo, Ele reina aqui, Ele reina sobre o Império Romano, Ele reina sobre as nossas vidas, não há nada que você possa fazer que Deus não saiba, Ele é o governante legítimo de tudo que existe, se Ele é o Criador, Ele governa, e Ele não vive naquilo que as suas criaturas criaram, Ele está acima das criaturas. Deus não é a criatura, Deus é o Criador da criatura, Ele não vive na criatura, Ele não é a criatura, Ele está acima deles. É uma forma de mostrar para eles que eles estavam agindo loucamente ao adorar ídolos. Você preste atenção no que vocês estão fazendo. Vocês estão adorando ídolos de madeira, de ouro, de prata, mas Ele é o Criador de tudo que existe. Como é que vocês podem adorar essas coisas e dizer que isso é Deus? Terceiro, Paulo mostra no versículo 25 que além de Criador e de governador, de dono de tudo, Ele também é doador. Ele entrega, Ele dá, Ele diz, nem é servido por mãos humanas como se necessitasse de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Paulo diz, Ele criou tudo, Ele governa sobre tudo e Ele dá vida a tudo. Mateus capítulo 5, versículo 45, diz que Ele faz nascer o seu sol sobre maus e sobre bons, e faz chover sobre justos e injustos. O Senhor é quem doa vida. Quarto, versículo 26, Deus é quem controla tudo. Ele diz no versículo 26, e de um só fez toda a humanidade para habitar sobre toda a face da terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e as fronteiras de seus territórios. Quem é que estabeleceu os tempos e as fronteiras? Foi o Senhor. Quem que levantou os presidentes, os governadores, os reis, os prefeitos? Quem levanta essas pessoas? Deus. Quem depõe essas pessoas? Deus. Ele está por trás de tudo, porque Ele controla tudo. Eu preciso parar aqui e fazer um comentário contigo. Os gregos tinham um grande orgulho nacional. Eles se referiam com desprezo a todas as outras nações da terra. Eles eram os cultos, os sábios, os intelectuais. E o restante do mundo eram bárbaros. Eles se orgulhavam de deter o conhecimento de toda a terra. Mas Paulo vem e diz, olha, tolos, é o Senhor quem dá isso. É o Senhor quem dá, não é vocês. É o Senhor quem sabe tudo. É o Senhor quem controla tudo, não vocês. Isso nos faz pensar, queridos, que o Brasil está onde Deus quer que ele esteja. Você já parou para pensar nisso? Daqui 1 ano, nós estaremos em plena campanha para presidente da República. E não importa quem seja eleito. Se ele é de alto, de baixo, de direita ou de esquerda, de centro ou de qualquer outra origem que seja, não importa, porque há uma coisa que eu sei. Este homem ou mulher que for eleito em 2026 foi colocado lá, não pelo voto do brasileiro,
mas pela mão do poderoso Deus. E há um propósito para isso. Você crê nisso? Você pode concordar com essa pessoa, achar que é o melhor presidente ou a melhor pessoa do mundo, ou achar que é a pior, a mais indigna, mais corrupta, mais suja, mais isso, mais aquilo. Mas entenda uma coisa, tudo está nas mãos daquele que controla todas as coisas. Não há nada que foge, escapa pelo vão dos dedos do Senhor. Não precisa ficar angustiado, preocupado, ansioso. Ah, mas o Brasil vai falir se fulano ganhar. Não, mas se cicrano não for eleito, para onde vai acabar? Vai acabar no lugar onde Deus quer que as coisas acabem. Se o país precisa afundar para que o homem reconheça que há um Deus, que assim seja. É melhor uma nação convertida, é melhor uma nação dos joelhos nos pés, do que próspera e sem Deus. O que é melhor? Não, mas nós não podemos pensar assim. Você pode pensar do jeito que você quiser, não é a sua vontade que será feita, é a vontade dele. Nós já elegemos um presidente que nem foi empossado. Estão lembrados disso? Eu era menino. Lembra de quem estou falando? Tancredo Neves. Foi eleito pelo voto direto. Não tomou posse. Deus não quis. Deus disse, você não vai. É meu esse lugar. Eu ponho quem eu quero. Há um propósito do Senhor para todas as coisas. Então descanse nas mãos do Senhor. Não estou dizendo que você não deve exercer o seu poder cívico. Não estou dizendo que você não vai votar. Não estou dizendo que você não tem que se informar e tentar fazer aquilo que você tem consciência para fazer. Mas estou dizendo que não é a sua vontade que prevalece e não é nesses homens e nessas pessoas e nesses partidos corruptos, e todos eles têm dedo sujo, que vai salvar uma nação. Nós somos brasileiros há tempo suficiente para saber que homem nenhum dá jeito numa nação tão corrupta quanto a nossa. Só o Senhor. Porque eu só conheço um homem que pode transformar corações. E esse homem não é nem de direita nem de esquerda, é do alto. Com esse parágrafo devidamente pontuado, ele revela ainda, em quinto lugar, no versículos de 27 a 29, que Deus é revelador. Ele se revela, ele se mostra. A Bíblia diz, Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Mas, ele diz ainda, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, também somos descendência dele. E para terminar, ele diz assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra feita pela arte e imaginação de homem. Os homens devem buscar a Deus. Deus, ao criar, governar, dar vida e controlar todas as coisas, se revela claramente em tudo aquilo que ele fez. E agora Paulo está na praça da cidade e no Areópago, dizendo para aquela multidão de pessoas sem Deus, que há um Deus que governa tudo, que se doou, que se revelou, e que esse Deus não se alegra na idolatria. E que esses homens são indesculpáveis. Em Romanos capítulo 1, versículo 20, ele diz, pois os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como a sua divindade, tendo sido vistos claramente desde a criação do mundo, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que eles não são, ou que eles são inexcusáveis. Romanos capítulo 1, verso 20. Essa é a mensagem de Paulo. É assim que ele introduz o assunto.
Há um Deus que cria, há um Deus que controla, há um Deus que se doa, há um Deus que revela todas as coisas. Então, note bem, diga a esse povo, há um Deus. Depois, quem Ele é? Ele é revelador, Ele é doador, Ele é criador e tudo isso. E agora, Ele diz, diga-lhes o que é que Deus diz a eles. Há uma mensagem de Deus. Paulo precisou estabelecer alguns pontos, então. Primeiro, há um Deus aqui, que vocês não conhecem. Esse Deus controla tudo. Esse Deus é Senhor de tudo. E esse Deus tem uma mensagem para vocês. Com essa base estabelecida, olha a mensagem. Nos versos de 30 a 31. 30, 31 lá de Atos, capítulo 17. A mensagem é essa. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância. Que ignorância? A idolatria. Mas agora ordena em todos, em todo lugar, se arrependam. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou. Ele deu provas disso, ressuscitando dentre os mortos. De que homem ele está falando, irmãos? De Jesus. Então a mensagem de Paulo, que Paulo fala que o Senhor enviou, é simples. A primeira parte, Deus foi paciente com o seu pecado no passado. Segundo, está chegando um dia em que Ele julgará o mundo através do seu Filho Jesus Cristo. E terceiro, arrependam-se agora do seu pecado. É uma mensagem muito simples, que tem que ser pregada nas praças de todas as cidades, nas esquinas, nos cantinhos das cidades, naqueles cantos onde as pessoas estão usando droga, vendendo cocaína, usando e desfazendo da vida dos outros. Todos precisam ouvir que mensagem? O Senhor manda dizer, está chegando o dia do juízo, o dia do acerto de contas. Ele há de colocá-lo face a face com Ele, e Ele há de julgar o seu coração e suas atitudes. Arrependa-te, antes que seja tarde para ti. Essa deveria ser a principal mensagem que ouvimos nas praças da cidade e nas igrejas evangélicas. Não uma mensagem de prosperidade, não uma mensagem de você quer ficar rico? Eu tenho um caminho para você. Você quer sucesso? Você quer ser um homem abençoado, uma mulher de Deus? Eu tenho uma lição, eu tenho 5 passos, eu tenho 10 formas como você pode ser bem-sucedido. Eu tenho 5 formas de fazer você ser uma pessoa de sucesso. Não é isso que o mundo precisa ouvir. Essa não é a mensagem do Evangelho, essa não é a mensagem do livro de Atos, essa não foi a mensagem pregada por Paulo naquela cidade ímpia. Paulínia precisa ouvir uma mensagem alta e bom tom. Arrependam-se, porque chegou o tempo em que o Senhor há de julgar vivos e mortos através do sacrifício de Jesus Cristo. Em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 2, Paulo escreveu, agora é tempo aceitável, eis agora o dia da salvação. Naquele momento, eu creio, todos ficaram atônitos. Porque quem, irmãos, em sã consciência, teria coragem para entrar no centro de adoração idólatra e chamar todos de pecadores e conduzi-los ao arrependimento? Quem teria coragem de entrar no seio da idolatria e dizer, arrependam-se, o que vocês estão fazendo é pecado? Deus se ofende. O Criador não quer isso para vocês. São poucos homens que têm a coragem de Paulo. São poucos homens que têm a coragem de anunciar o Evangelho da forma como Paulo estava determinado a fazer. Essa mensagem não é popular hoje. Se você vai à esquina da sua cidade ou ao seu bairro, e se propõe a
clamar em plenos pulmões, arrependam-se porque o juízo final está chegando, as pessoas vão passar a balançar a cabeça. Era tão bonzinho, trabalhador, homem honesto, aí, ficou louco, bateu o pino, não é? Por isso ele diz, o evangelho é loucura. Os versículos 32 e 33, ele anuncia e fala da ressurreição de Jesus. Ele ressuscitou dos mortos. E neste momento, alguns começaram a zombar de Paulo, caçoar, dar risada. Imagina, aquele povo ímpio, idólatra, agora caçoando, dando risada em plenos pulmões. Você é louco, você perdeu o juízo. Como assim alguém ressuscitou dos mortos? Por que eles achavam esse absurdo? Porque para eles, depois da morte, não tem nada. Acabou. Curta, aproveita. A vida é assim mesmo. Ou você vai sofrer até morrer e acabou, ou você aproveita a vida. É de qualquer jeito, né? Depois da morte não tem mais nada. É exatamente essa a filosofia do nosso tempo. É assim que os seus amigos estão procurando viver a vida. Esse é o conselho do mundo para as pessoas, nas canções, no cinema, nas TVs, nas propagandas. Curta a vida, curta doidado, deixa a vida te levar. Não é assim que diria o sábio Paulinho, não sei das quantas lá, como é que ele chama? Zeca Pagodinho, estou confundindo com Paulinho, não sei de onde. Paulinho, tá vendo? Você que ensinou isso, Paulinho? Zeca Pagodinho, né? Que ensina isso, ou que cantava isso. Deixa a vida te levar, curta a vida doidado, aproveita enquanto você tem tempo, porque depois que você morrer, meu amigo, acabou. Não, depois que você morrer, aí realmente a sua vida começa, porque aqui é só uma vírgula, meu bem. O que Paulo está dizendo para eles é simples. Vocês não podem viver uma vida achando que tudo vai acabar em festa. Arrependam-se, porque vocês haverão de estar diante do Supremo Juiz das suas almas. E Ele há de cobrar caro pelo pecado que cada um tem cometido. Portanto, era uma mensagem dura de juízo. E eles ridicularizaram. Não todos. Porque no versículo 34, a Bíblia diz que alguns homens se uniram a ele, se juntaram, creram. E ele cita duas pessoas, Dionísio e depois uma mulher chamada Dâmaris e outros. Há uma igreja surgindo em Atenas, de pessoas que reconheceram que há um Deus, e que esse Deus se revelou, e que esse Deus há de prestar contas conosco, e eles estão determinados a se preparar para a vinda do Senhor. Há uma mensagem de Deus para a igreja do Senhor hoje. É tempo da igreja parar de brincar e há tempo de anunciar juízo, porque o fim está próximo. Por quanto tempo vamos assistir os nossos parentes, amigos e vizinhos indo para o inferno, ou correndo o risco de se encontrar com o Senhor, juiz de suas almas, completamente despreparados, porque nós não os ajudamos a conhecer a verdade? Sejamos como Paulo, se na praça, ou no canto da casa de alguém, ou no portão, ou na escola, ou no intervalo da faculdade, ou em alguma outra ocasião, que sejamos homens e mulheres que Deus pode dizer, há um Deus que você não conhece, e esse Deus agora clama a você que se arrependa, porque Ele vê as suas obras, Ele vê o seu coração, e você haverá de prestar contas a Ele. Agora, essa é uma mensagem para dizer lá fora. Não deveríamos ter que dizer aqui dentro. Agora, se um pastor, ou se um pregador, se um homem de Deus, seja aqui ou em qualquer outro lugar, precisa mostrar à igreja que eles terão que prestar contas da sua vida ao Senhor, porque estão vivendo em pecado. Então, irmãos, eu não sei o que nós vamos fazer, não. Paulo não pregou isso dentro de uma igreja. Paulo pregou para os ímpios lá fora, porque para a igreja não era necessário pregar isso.
já tinham se arrependido do pecado, já tinham sido batizados, já conheciam o Senhor. Paulo não precisou evangelizá-los de novo. Que nós não precisemos disso aqui. Que eu não precise chegar aqui e dizer: crentes, se arrependam, sejam crentes. Porque é o cúmulo. Vamos orar? Feche os olhos, curva a sua cabeça. Há um Deus, Paulo anunciou. O Senhor mostrou quem é Ele, Criador, doador da vida, juiz, mas que se revelou trazendo a verdade através do seu Filho Jesus. E o Senhor mandou uma mensagem direta através desse Senhor: arrependam-se e creiam no seu Filho. Pai, essa é a mensagem que a igreja é incumbida hoje de pregar, de anunciar. Porque há uma multidão de brasileiros vivendo como se não houvessem amanhã, vivendo como se não houvesse um Deus, adorando a si mesmos, adorando a criatura ao invés do Criador, adorando a Deus amado, qualquer coisa que dê prazer ao invés do Senhor, que é o tudo e está vivo. Pai, tem misericórdia, porque infelizmente, como igreja, o que nós estamos assistindo é a mentira que o diabo tem pregado lá fora. Ele tem enganado as multidões, iludido com uma mensagem falsa de prosperidade. Quando igrejas que conhecem a verdade se calam, a mentira está se propagando. Senhor, tem misericórdia, e não é dessas pessoas apenas, mas da sua noiva, porque nós conhecemos o justo juiz, nós conhecemos aquele dia que o Senhor preparou para prestarmos contas. Nós fomos evangelizados, nós fomos advertidos, e nós cremos que nós, ó Deus, fomos salvos pela graça de Deus, e neste dia nós não temos que temer, porque estamos salvos. Senhor, mas infelizmente, nós não temos visto pessoas se condoendo de dor pelos pecadores, nós estamos indiferentes à realidade desse mundo. Nós estamos vendo as pessoas pecando desenfreadamente e vivendo suas vidas totalmente, dissolutamente, e nós não nos importamos com isso. Isso não nos comove, como comoveu Paulo naquele dia. Não nos indigna, não nos indigna. Tem misericórdia de nós, Senhor, e desperta-nos. Como diz a tua palavra, desperta, ó tu que dormes. Em nome de Jesus, e põe na boca do teu povo, deste povo, de todos que o Senhor trouxe aqui hoje, a tua palavra, que leva o homem ao arrependimento, que leva o homem aos pés do Senhor Jesus, clamando: misericórdia de mim, sou pecador. Pai, coloca essa mensagem nos nossos lábios, e que nossa vida, ela possa refletir que nós temos um Deus, nós o conhecemos e nós o tememos, nós o honramos com as nossas vidas. Tem misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu não sei como é que está a sua vida de crente, não sei.